Essa daqui é a Sunny Jia, uma lutadora de Muay Thai conhecida como a mais forte em todo o submundo. Sendo treinada desde criança, ela está acostumada e já é apta para o combate. Tida como invencível, ninguém chegou sequer perto do seu real nível. Seu porte físico é assustador e se torna pior ainda quando ela está sob os efeitos de esteroides anabolizantes. E essa lutadora é extremamente experiente, talentosa, forte, respeitada, e um dia, em uma partida no submundo, teve essa visão ao olhar para o seu oponente. Porque ela teve essa visão digna de um filme de terror, uma visão de um rosto distorcido. O que estava na frente dela? Quem ou o que seria capaz de fazer uma lutadora desse nível tremer na base? Gil Jitai. Esse é o nome do protagonista de Fight Class número 3, e a razão pela qual a Sunny Jia estava morrendo de medo. A princípio, ele é um mero estudante, até você notar os seus músculos gigantes, além de cicatrizes que se espalham por todo o seu corpo, inclusive o seu rosto. Mas não se espante, o que mais chama atenção nesse cara aqui não são necessariamente seus músculos, seu porte físico ou até mesmo as suas técnicas de luta. O seu mental completamente quebrado é o que faz o Gil Jitai ser único e um dos maiores psicopatas que já pisaram no submundo das lutas. Porém, nem sempre foi assim. A transformação do Gil Jitai é muito mais complexa do que parece. Vai além de um simples treinamento que deixou ele forte. As cicatrizes do Jitai são mais emocionais e mentais do que físicas em si, e mostram um lutador que abandonou tudo, até mesmo sua humanidade, para se tornar mais forte e para ir em busca do poder, saindo disso daqui para isso daqui. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre como a luta quebrou a mente do protagonista de Fight Class número 3. Gil Jitai, no início de Fight Class, não passa de um jovem comum. Ele é um estudante dedicado, possui uma amiga de infância, a qual é o seu interesse amoroso não declarado, um melhor amigo que não sai do seu lado e um empreguinho que ele usa para se manter. De fato, não há nada nele que seja extremamente espetacular. Então, como um mero estudante, se tornou essa aberração aqui. Um nome pode muito bem explicar tudo isso: Maria da Cascos, a mais forte do colégio de Nanil. A brasileira já tem vídeo aqui no canal, então não se esquece de dar uma conferida depois que você assistir esse vídeo aqui. A Maria surge para o Jitai com uma proposta ousada: fazer dele um jiu-jiteiro de alto nível e ingressá-lo nas Fight Classes, classes específicas do colégio especializadas na criação de lutadores, a qual a própria Maria ocupa o topo da cadeia alimentar. Jitai prontamente recusa. Pelo visto, você tá aqui pela confusão com Don Won. Aí você me ataca em uma espécie de teste no qual eu aparentemente passei, e agora você me chama para entrar nas Fight Classes. Tá de zoeira comigo? O Jitai não faz o tipo lutador, violência não é com ele. No entanto, havia algo que faria sim o Jitai lutar: a sua irmã desaparecida, a mesma que fora sequestrada por Gil Daigaki, o próprio pai do Jitai ainda no funeral de sua mãe. Se entrar nas Fight Classes e lutar o levaria até o seu pai, ou melhor, até a sua irmã, então assim ele o faria. E para compreender como esse fracote se tornou o psicopata que vemos atualmente, existem 4 lutas ou 4 eventos que eu considero ser a chave que levaram o Jitai a de fato enlouquecer. Já que se você pensa que Fight Class é igual aos outros mangás de luta, onde o protagonista fraco tem uma virada na vida dele, fica forte e tudo dá certo, pode esquecer completamente. A entrada do Jitai no mundo das lutas apenas foram o início de uma espiral de dor, sofrimento e loucura. O primeiro momento ocorre no capítulo 7, o exame de admissão. Você tem uma razão para se tornar forte. Eu acredito que a verdadeira força vem da motivação, e com uma motivação igual à sua é impossível que você perca. Para entrar nas Fight Classes, o Jitai teria que vencer uma partida de exibição contra outro aluno lutador em um combate de MMA. Nem preciso dizer que para um Zé Ninguém sedentário e fraco como o Jitai, se preparar para uma luta como essa foi um verdadeiro inferno, com a Maria o levando ao limite nos treinamentos. E para piorar, ele ainda lutaria com o pé esquerdo lesionado. A partida em si é bem rápida. A estratégia do Jitai seria inteiramente construída em cima da luta agarrada, uma vez que ele não tinha qualquer experiência em trocação. O primeiro round consiste apenas no Jitai bloqueando os socos do Dong Won. Afinal, para quem treina levando os socos da Maria, um soco de um cara desses é igual a nada. No segundo round, as coisas ficam um pouco mais sérias e o Jitai tenta usar o seu trunfo, uma chave de braço voadora, onde ele pegaria o braço do seu oponente no ar. No entanto, seu oponente já sabia que ele usaria isso. Ele havia espionado o treinamento do Jitai em segredo e, sendo assim,
com sua principal arma neutralizada, seria o fim para o nosso protagonista, que tomava um socão em cheio. Mesmo acertando um soco posteriormente, aquilo mal afetava o seu oponente, afinal o Jitai era inexperiente o suficiente para nunca ter sequer dado um soco de verdade em toda a sua vida. Porém, ao ser derrubado e quase pisoteado, o Jitai faz algo insano aqui. Como se fosse nada, como se fosse algo simples. Ele tira da cartola uma chave de calcanhar, um movimento mortal banido em todos os esportes de combate. A Maria não havia sequer falado para ele sobre esse movimento. No entanto, o Jitai aprendeu esse movimento simplesmente vendo tutoriais de YouTube. O quão genial ou o quão monstruoso alguém tem que ser para usar um movimento desse nível, sendo apenas um iniciante, e usá-lo no momento mais oportuno e perfeito ainda por cima. Infelizmente, ele não completa o movimento. Antes que pudesse torcer o pé do seu oponente, a própria Maria o para. Como o Jitai usou um movimento ilegal nas regras do MMA de propósito e Kingdom One não pode continuar, eu declaro essa partida finalizada. Jiu-Jitai está desclassificado e proibido de entrar nas Fight Classes. Por performar um movimento tão difícil como aquele, no meio de uma partida, fica nítido que aquele garoto se tornaria mais cedo ou mais tarde um dos mais fortes de todo o colégio. O que nos leva ao segundo passo do Jitai para se tornar um monstro. Capítulo 15. Jiu-Jitai contra Kwon Taeyang. Entendi, então realmente tem algo de diferente em você. Embora o Jiu-Jitai não tenha entrado nas Fight Classes por meio do exame de admissão após uma série de eventos e com a ajuda da Maria, ele consegue entrar na turma número 1, com seu objetivo sendo um dia alcançar a Fight Class número 3, a qual é a turma onde se encontram os mais fortes e onde teoricamente partidas de vida ou morte acontecem. Porém, o Jiu-Jitai, agora mesmo sendo um aluno das Fight Classes, não passava de um fracote, e em meio a tantos monstros, não seria exagero em dizer que ele poderia perder sua vida a qualquer momento naquele lugar. Por ser alguém que entrou com a ajuda da Maria, isso cria um fenômeno interessante. A Maria não só é o topo do colégio, como foi quem fez o exame de todos os colegas de classe do Jitai. Ela é tão monstruosa que os alunos não disputavam para ver quem a vencia, mas sim para ver quem durava mais com ela no octógono. E sendo assim, surgem dois grupos. Aqueles que odeiam a Maria por ela ser tão forte, e aqueles que amam e admiram a Maria por ela ser tão forte. Ao passo que aqueles que a odeiam passam a odiar o nosso protagonista de tabela, e aqueles que a amam também odeiam o Jiu-Jitai por inveja. As partidas ranqueadas são um evento que ocorre a cada semestre nas Fight Classes, nos quais alunos se enfrentam a fim de definirem seus rankings, que vão de S a D. O Jitai, sendo o sortudo que ele é, tira logo em sua primeira partida a Kwon Taeyang. Uma garotinha que aparenta ser muito fofa e tranquila, até você descobrir o seu pseudônimo, a Rainha das Fraturas Kwon de Roger. A sua especialidade? Karate Kyokushin. Essa seria a luta onde veríamos toda a evolução do Jitai desde que ele entrou nas Fight Classes. Bom, isso se a gente tivesse alguma, né? Pra falar a verdade, vemos desde o início que o Jitai não se adaptou aos treinos. Ele constantemente vomitava e saía mais cedo com dores no corpo. Soma isso com bullying e o ódio sofrido por ele pelos demais alunos e pronto, ele mal evoluiu do exame para essa luta aqui. A Taeyang já começa na agressividade, lançando socos sem pausa. Em um momento, quando ela está prestes a atingi-lo com um poderoso soco, o Jitai corre. Os seus instintos alertavam que aquela lutadora estava em outro nível. O segundo round não muda tanta coisa, exceto de que o Jitai, através de seu instinto e talento, consegue se aproximar da karateka. E mesmo não a golpeando por hesitação, aquilo só mostrava o talento latente desse ser. No último round é onde o Jiu-Jitai, de fato, consegue sua maior oportunidade para liquidar a Taeyang. Mais uma vez, um armlock voador. No entanto, a falha novamente o alcançava. E tudo que ele conseguia era um chute na cabeça da Taeyang em cheio por engano. Se antes a Taeyang estava pegando leve com ele, agora não mais. Pelo resto dessa partida, eu vou com tudo. Os seus socos eram tão fortes e rápidos que parecia que ela rasgava os ares. Se o Jiu-Jitai bloqueava sua ajoelhada, não importava. Ele só estava prolongando o inevitável, já que o dano ainda assim era considerável. E aproveitando o embalo, um soco na linha de cintura. E o Jiu-Jitai havia sido eliminado na primeira fase das partidas ranqueadas. Bastou a Taeyang ficar séria, uma ajoelhada e um soco pro Jiu-Jitai beijar a lona. No entanto, as coisas não seriam assim para sempre. O terceiro e derradeiro passo do Jitai na direção do poder começa aqui. Capítulo 68. Eu pensei que você era um cara legal,
mas aqui tá você brigando com os outros na rua. Essa vai ser a última vez que vocês verão o Jitai que conhecemos. Após ser eliminado das partidas ranqueadas, o protagonista passa por uma situação bem pesada. Após ver os seus amigos sendo espancados por valentões e não poder fazer nada mesmo que tentasse, o Jitai decide mudar. Ele começa a treinar sério. A mudança em seu corpo e em sua técnica fica nítida. E a fim de elevar o nível do treinamento do Jitai, a Maria decide fazer algo bem diferente. Eu não tô aqui te ensinando artes marciais, eu tô te ensinando a lutar de verdade. A Maria leva o Jitai para arrumar briga na rua. Assim, ele aprenderia não só a como se virar em partidas oficiais dentro de um ringue ou octógono, como também aprenderia a lidar com brigas e até mesmo partidas no submundo. Acontece que após eles arrumarem briga com um sujeito que tinha bastante atitude, no entanto não era muito forte, esse mesmo sujeito manda mensagem para um amigo pedindo ajuda. E acontece que esse amigo dele que veio para ajudar era o Choi Yang-jun, um dos lutadores mais fortes do colégio. É óbvio que ao ver a Maria, ele dá pra trás. Afinal, enfrentá-la em um ringue já era uma loucura. Então imagine enfrentar esse demônio em uma briga de rua. No entanto, a Maria alerta que ela não estava ali para lutar. Quem estava lutando era o Jitai. E como se não fosse o suficiente, ela faz uma proposta inusitada. Se o Yang-jun derrotasse o protagonista, a Maria pediria perdão para ele de joelhos, com ele podendo inclusive bater nela caso ele quisesse. Essa era uma proposta irrecusável. Bater no mais fraco da escola e de tabela ter a mais forte de joelhos diante de você, quem não aceitaria tal proposta? O Yang-jun aproveita. Sabendo que o Jitai não poderia sequer encostar nele, ele solta socos à vontade. Até mesmo cotoveladas a rodo eram utilizadas contra o Jitai, que cada vez mais era pressionado. Um soco em cheio e pronto, o nosso protagonista voava pelos ares. Sem tempo para pensar, um chute alto chegava. No entanto, o Jitai reagia a tempo, tentando quedar o seu oponente. Porém, era óbvio que falharia, né? O Jitai não podia disputar em questão de forças com Yang-jun, caindo mais uma vez. E é aí que ele tem outra ideia. Ele decide imitar a namorada do Yang-jun apenas para irritá-lo, com a finalidade de abrir uma brecha na guarda do seu oponente. O que curiosamente funciona: 1, 2 socos no estômago. E após desviar algumas vezes, o Jitai faz um impossível e improvável, copiando e misturando tanto a técnica da Maria como a técnica da Taeyang. Ele acerta um soco devastador no corpo do Yang-jun. As fases do aprendizado em uma luta podem ser definidas como: o uso, nela você utiliza os movimentos para o propósito correto; a aplicação, estende o uso para além do campo didático e educacional; e por fim, a utilização, na qual você aplica tudo isso de forma livre, sem amarras, do seu próprio jeito. O uso seria a parte do treinamento, repetindo o movimento até você entendê-lo de fato. A aplicação seria no sparring, onde você aplicaria o que você aprendeu, o que foi lhe ensinado, e por fim, a utilização, na qual você vai usar esses movimentos em uma luta real, de forma livre. O Jitai, no entanto, é uma anomalia, uma espécie de aberração. De alguma forma, ele consegue pular a fase do uso e da aplicação. Ele simplesmente aplica as coisas diretamente na luta, sem passar pela parte do aprendizado. Do mesmo jeito que ele executou aquela chave de perna na partida de exibição, aqui ele fazia de novo, usando um movimento que sequer fora ensinado a ele diretamente. Até a Maria percebia que ele era um diamante, bastando apenas ser lapidado. Porém, ao golpear, ele era contra-golpeado com uma cotovelada. Cotovelada essa que quebrava o seu nariz. E nessa cena aqui, ocorre um dos momentos mais perturbadores de Fight Class, na minha opinião. O Jitai tá chorando, com o nariz quebrado, em choque, olhando pra Maria, esperando algum conforto da parte dela. E a Maria simplesmente pega ele pelos cabelos. E daí, eu não me importo. Que foi? Você esperava que isso não fosse acontecer? Você vai desistir depois de uma luta ridícula como essa? Seu lixo! Ao invés de confortar e motivar o Jitai, ela simplesmente xinga ele, rebaixa ele e manda ele voltar apavorado pra lutar. O resultado é que ele apanha mais um pouco, até o próprio Yang-jun desistir. Afinal, ele não queria bater em um cara que já estava acabado. E essa, meus amigos, é a luta que mais impactou o nosso protagonista. Você acha que eu luto porque eu gosto? Isso machuca tanto, dói tanto, é tão assustador. Eu não sei por que eu tenho que sentir tanta dor, e muito menos o porquê que eu tenho que infligir tanta dor aos outros, seja nas ruas ou no octógono. Quanto mais eu luto, mais eu odeio lutar, mais eu odeio violência. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de lutar, mas o que eu posso fazer?
Esse é o único jeito que eu tenho para encontrar minha irmã. A única forma que eu tenho para encontrar ela é lutando. A única forma que eu tenho para encontrar ela é ficando mais forte e derrotando todos do Fight Class. Eu sinto falta da Ji-Hoon. O último passo do Jiu-Jitsu no caminho para abandonar sua sanidade. Capítulo 100. Sunny Ja versus Jiu-Jitsu. Ji-Hoon, eu quero te perguntar uma coisa. Será que eu posso desistir? Eu sabia que não seria capaz de te encontrar, espalhando aqueles cartazes de procurado. Eu só fazia isso para me eximir da culpa. No meu coração, eu só esperava que você estivesse bem em algum lugar. Eu não preciso mais da minha irmã. Pronto, tá feito. Todos os meus problemas sumiram. Eu finalmente tô livre. Após quebrar o nariz na luta com Yang Jun, o Jitai fica meio sumido por um tempo no manhwa. Nós não vemos muito bem o que ele está fazendo e vemos mais outros personagens sendo desenvolvidos, até as férias chegarem e finalmente o Jiu-Jitai voltar. Sim, esse daqui é o Jiu-Jitai. Eu não me canso de comparar esse gigante com olhar de psicopata com o magrelo fracote do início da obra. Enquanto eu lia, eu me perguntava se eles sequer eram a mesma pessoa. O túnel é uma área que está fora da jurisdição do Estado coreano, habitado por diversas facções obscuras. Tudo naquele lugar era resolvido na base da violência, existindo até mesmo partidas de vida ou morte naquele local. A Maria decide então levar esse novo Jitai pra lá, e logo de primeira já vemos a mudança do psicológico do Jiu-Jitsu. Se antes ele pendia para um extremo, qual era odiar a violência, odiar a luta acima de tudo, agora, ao invés dele ir pro meio, ele foi pro outro extremo, completamente diferente, onde ele amava a violência, ele amava machucar as pessoas. Mais à frente, inclusive, ele reencontra o valentão que no passado bateu nos seus amigos e o humilhou. E bem, eu não posso dizer que esse cara acabou muito bem, né? Enquanto o Jiu-Jitsu batia nesse cara, inclusive, ele sem querer agarra a camisa do Jitai e acaba tirando ela. E é aqui que nós vemos isso. Esse talvez seja o painel mais famoso de Fight Class. O que o protagonista teve que passar para acabar com um corpo como esse. Nós sabemos que coisa boa não foi. Se antes ele era um medroso, agora ele tá corajoso até demais. Ou melhor, corajoso não. A palavra correta para ele é psicopata. Tá mais adequado para o que esse cara se tornou. Mas o que nos interessa é o seu passo final na sua transformação. Após muita coisa acontecer dentro do túnel, o Jitai por motivos pessoais se alia a uma das facções no local, se dispondo a participar de uma partida mortal em uma arena clandestina contra Sunny Ja, uma lutadora de Muay Thai altamente habilidosa, além de usuária de esteroides anabolizantes. Como o Jitai venceria uma lutadora temida no submundo, que para piorar estava toda anabolizada. Bom, esse não é o Jitai que vocês conhecem. Na arena, a lutadora de Muay Thai se apresentava. As apostas, todas eram feitas nela. Vale lembrar que nessas partidas é proibido matar, então caso você mate seu oponente, você perde. E sendo assim, os poucos que apostaram no Jitai não acreditavam necessariamente na sua vitória, mas sim na sua morte durante a partida. E o Jiu-Jitai simplesmente chegava desse jeito aí. Ok. Deixa eu explicar isso daqui para não ficar esquisito. A Sunny Ja é uma lutadora letal, no entanto ela tem uma particularidade. Se você for um homem bonito, a Sunny Ja vai te amar e ela vai fazer de tudo para agradar você. No entanto, se você for feio, ela vai te odiar e vai querer te matar na hora. O objetivo do Jitai com isso daqui era simplesmente provocar a lutadora, o que claramente funciona e ela fica motivada a matar o Jitai. A luta começa e o Jitai já mostra o quanto ele evoluiu. Se essa não era uma partida convencional, então dane-se qualquer regra. Ele arrancava um pedaço da arquibancada e jogava na Sunny, que facilmente destruía com uma cotovelada. O Jitai vinha logo em seguida, atrás, armando um soco, mas era parado pelo frontal da Sunny, que jogava o Jitai de cabeça no chão. Se o Jitai estava acostumado com um infight, seja para socar ou para agarrar, ele aprenderia da pior forma que o Muay Thai não é brincadeira e que chegar perto de um lutador de Muay Thai bem treinado é um desafio que beira o impossível. Mesmo após levantar, o Jitai continuava a ser punido pelos frontais e mesmo após defender um deles para encurtar a distância, o maior pesadelo de um lutador chegava, a cotovelada. Mas o Jitai já previa isso. Ele saía do golpe, subia e em uma joelhada o nariz da Sunny já estava quebrado, arrebentado. Socos e mais socos, chutes e mais chutes. O Jitai finalmente conseguia golpear a sua oponente. Porém, após um chute baixo, a Sunny voltava para o combate. Em um golpe, ela fraturava um osso do Jitai e jogava ele para longe.
E após o Jitai tentar derrubar a Sunny, eles acabavam em um clinch. Mas não importa, lutadores de Muay Thai estão acostumados na luta com clinch, e ela facilmente saía golpeando. Se o Jitai tentava usar o seu frontal para bater de frente com o frontal dela, ele se arrependeria. O abdômen de um lutador de Muay Thai é duro como o aço. Porém, o que o Jitai queria todo esse tempo era aquele nariz quebrado. Ele já havia quebrado seu nariz no passado, ele sabe como é doloroso, então só mais um golpe seria o suficiente para derrubar a Sunny. E após o Jitai usar uma estratégia nada convencional, abraçando a Sunny, ele acerta uma cabeçada em cheio no rosto da lutadora. Porém, se ele achava que esse seria o final da luta, se ele achava que a Sunny cairia após uma cabeçada como essa, bom, em um estado normal ela realmente cairia. No entanto, a Sunny não estava normal, se é que você me entende. O veneno nas veias dela começavam a fazer efeito, e se a luta já estava difícil pro Jitai, ela acabava de piorar. Seu nariz não tá doendo? Você sabe que você não é mais humana, certo? A Sunny ajeitava o seu nariz quebrado, se preparava, sorria, e em questão de instantes, o Jitai já estava no chão. Um soco. Isso foi o suficiente para lançar o Jitai para a arquibancada e nocauteá-lo de uma vez. Esse é o poder dos esteroides anabolizantes. Caído ali, o Jitai começava a delirar. Ele pensava em várias coisas ao mesmo tempo. Na Maria, na sua irmã, sua mãe, seu pai, tudo ao mesmo tempo. De repente, ele estava de pé, de novo, e agora decidido a lutar com uma Sunny 100 vezes mais forte por conta dos anabolizantes. Todos duvidavam dele. Como alguém que mal conseguia se manter em pé, que já estava levando desvantagem, lutaria dessa forma? Como eu disse anteriormente, esse daqui é o novo Jiu-Jitai. Ele corria para bater. O instinto da Sunny prontamente fazia ela jogar um frontal, mas não importava. O Jiu-Jitai saltava e chutava. Mais uma vez, avançando com tudo, dessa vez a Sunny optava por um soco. No entanto, seu oponente sumia. Uma escuridão total. E de repente, do seu ponto cego, um monstro emergia. E um soco em cheio no fígado era disparado. Sunny já sentiu uma dor incomensurável, mesmo estando sob efeito de anabolizantes. Mais socos chegavam. Mesmo que a Sunny contra-golpeasse, o Jitai nem sentia nada e saía sorrindo dos golpes. Finalmente, ela estava na palma da mão dele. E o show só estava começando. Os dois partiam para trocação franca. De repente, os dois em um instante entravam num infight violento. E o que era um inferno para Sunny era só um divertimento para o Jitai. A Sunny então tentava agarrar ele pelo rosto a fim de retomar a posição. É aí que ela sem querer acaba pondo os dedos entre a bochecha do nosso protagonista. Porém ele nem ligava. Se dane, ele forçava, acertando uma cabeçada e pronto. O seu rosto estava completamente rasgado. Aquilo mostrava que ele já não era mais um humano, assim como a Sunny. No entanto, ele fazia isso sem estar sob os efeitos dos anabolizantes. Nada do que a Sunny fazia tinha efeito. Na sua frente ela via algo perturbador. Um monstro completamente diferente de tudo que ela já viu. Os efeitos dos esteroides cessavam. Ela se sentia caindo do topo de um penhasco até o fundo do mar. E aquele monstro novamente aparecia para pegá-la. Ela tentava nadar para escapar. E a cada soco ela afundava mais e mais. Ela tentava nadar até a superfície. Ela implorava por socorro, mas ninguém aparecia. Ela ia ser destruída por aquele monstro. O espancamento não parava. Até que em um surto ela decide contra-atacar. Os dois acabam parando no meio da plateia. O Jitai não parava de rir com aquilo tudo. Aquilo era perfeito. Socos, chutes, cotoveladas, joelhadas. Ele estava amando aquilo. E após muita porradaria, após muito conflito, após a gente ficar até sem ver eles, porque eles estavam no meio de tanta gente, um monstro, um verdadeiro monstro, surge carregando o corpo da lutadora. A plateia e a loucura. O improvável acontecia e pela primeira vez alguém havia superado a lutadora tida como invencível. Esse foi o último momento em que o Jiu-Jitai teve algum pingo de sanidade. Sim, eu sou humano. Eu sou humano porque eu consigo sentir dor. Isso machuca tanto. E mesmo assim, eu não sinto culpa. Eu finalmente me sinto livre. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. A rapaziada tava pedindo muito esse vídeo aqui do Jitai, desde que eu lancei o vídeo sobre a Maria.
E não é à toa, né? O Jitai é um protagonista insano, é um protagonista que tem uma evolução muito fora do padrão. Em uma comparação, o Jitai seria, sei lá, o Guts dos mangás de combate. O cara só sofreu, sofreu e sofreu. Eu mal posso esperar pra Fight Class sair do hiato, porque eu tô doido pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas enfim, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que você acha do Jitai, se você gosta dele como protagonista, o que você acha dessa evolução que ele teve. Tô ligado que tem muita gente que não gosta do Jitai atual, mas você vai vendo o que ele passou, tudo que aconteceu com ele, você acaba meio que justificando o porquê que ele ficou desse jeito. Mas enfim, é isso. Valeu, eu vou ficando por aqui e falou!